Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de revisão por questões. Hoje a aula de processo penal, focado na PM de Santa Catarina, da banca CESP. As questões hoje serão sobre prisão em flagrante e medidas cautelares. Não serão abordadas as questões relativas à prisão preventiva, as quais serão objeto de outra aula. Juntamente com prisão temporária e também prisão fiança, né? Eu decidi fazer elas separadas para ficar melhor didaticamente. Essa questão ela trata de um tema de suma importância, que foi a alteração do pacote de crimes, que é a possibilidade ou não do juiz deferir medidas cautelares de ofício. Vamos lá. Com fundamento no ordenamento jurídico vigente, é permitida a atuação de ofício do juiz em matéria de privação cautelar de liberdade, excepcionalmente no curso do processo penal. Nesse caso, excepcionalmente daria a entender que existem algumas hipóteses que poderia ter atuação do juiz de ofício, tá? Essa questão ela estaria errada, tá? Porque no nosso ordenamento jurídico, segundo a interpretação do STJ, não existe mais possibilidade de deferimento da prisão preventiva ou as outras medidas cautelares dessa prisão de forma de ofício, tá? Mesmo que haja previsão legal nesse sentido. Vamos ver, errado. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, da representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Essas exceções, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, que fala que o juiz pode deferir de ofício as medidas cautelares aqui de suspensão do CNH, e a da Maria da Penha também, elas foram automaticamente revogadas pela lei geral posterior, né? Isso aqui é um caso de antinomia aparente, né? De conflito de normas. O STJ passou a ter esse entendimento, que foi retirado aqui desse julgado do STJ para criar a questão. Que não é possível mais, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação de ofício de juiz processante em tema de privação cautelar de liberdade. Tá ok? Vamos para outra questão. Essa questão ela envolve as medidas cautelares, tá? Diversas da prisão. De acordo com o Código de Processo Penal, constitui medida cautelar a multa. Multa não é medida cautelar, tá? Multa é uma pena, tá? Existem 3 tipos de pena. Isso aqui a gente vai abordar ali nas aulas de pena. Mas existem 3 tipos de pena, tá? Existe a pena de reclusão, detenção e multa. No Código Penal Militar, coisa que para quem está estudando apenas para o soldado, né, para a praça, não cai do direito penal militar, mas para quem está estudando direito penal militar, existem outros tipos de pena, tá? Existe um monte de tipos de pena lá, que cai bastante em prova, mas não é o foco da aula. Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade é uma PRD, tá? O que é uma PRD? Pena restritiva de direitos, tá? Não é uma pena, não constitui medida cautelar, tá? Monitoração eletrônica. Isso sim é uma medida cautelar, tá? Foi a última que foi inserida no nosso artigo 319, tá? O comparecimento obrigatório ao Ministério Público nas condições e na periodicidade no prazo estabelecidos pela autoridade policial. 2 erros aqui, tá? Comparecimento obrigatório em juízo e nas condições e periodicidades estabelecidas pela autoridade judiciária, não policial, não é o delegado que vai determinar ali quando e como ele tem que comparecer em juízo, tá ok? Pagamento de pensão alimentícia, isso aqui não tem nem pé nem cabeça, vamos ver? Isso aí, monitoração eletrônica, perfeito. Essas são as espécies de medida cautelar diversa da prisão. São medidas cautelares diversas da prisão. Todo esse rol aqui é importante o aluno ele memorizar, principalmente esses aspectos aqui importantes. Entre elas eu destaco 2, tá? O inciso 5 e o inciso 7.
Por quê? O recolhimento domiciliar em período noturno pode confundir lá na frente quando a gente estudar a prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser substituída pelo recolhimento em domiciliar, não pelo recolhimento domiciliar, isso aqui é a grande confusão que se faz, mas pela prisão domiciliar. Tá? Que são duas coisas diferentes. Tá? A prisão domiciliar, na realidade, ela é uma forma que você substitui a pena preventiva, tá? Nos casos específicos, no rol taxativo ali do artigo 317, se eu não me engano, mas vem conferir. E lá vão ter os casos específicos. Mas nesse caso aqui, recolhimento domiciliar em período noturno, é no caso que o juiz ele verifica ali que o acusado ele bebe todo dia à noite e vai para o bar cometer delitos, então ele poderia fixar essa medida cautelar como forma de inibir a prática de novos delitos por ele. Tá? Essa aqui de internação provisória é no caso dos semi-imputáveis ou inimputáveis. Tá? Os inimputáveis e semi-imputáveis eles só são aplicáveis medidas de segurança. Tá? Para eles não é aplicado pena. Tá? Isso aqui não é uma pena, medida de segurança não é uma pena. E é proferida uma sentença absolutória e antes de ser proferida essa sentença absolutória e ele ser internado, pode o juiz, verificando que seja necessário internar provisoriamente ele, mas só que para isso tem que cumprir alguns requisitos, tá? Os dois requisitos principais é esse aqui, violência ou grave ameaça, o crime ele tem que envolver violência e grave ameaça. Se uma pessoa que é inimputável, semi-imputável, praticar, por exemplo, um crime de furto, que não envolve isso, já não caracterizaria, não poderia o juiz deferir uma internação provisória. E outro requisito importante é o risco de reiteração, ou seja, o risco de proceder a novas infrações penais, tá? E, do mesmo modo, tem que haver já um laudo pericial no sentido de que ele seja inimputável, tá ok? Fiança, tá? Fiança a gente vai estudar junto com prisão preventiva, para fins didáticos, tá? E a fiança ela é a única hipótese, já vou adiantando, é a única hipótese de ser uma medida cautelar diversa da prisão que não é deferida necessariamente pelo juiz, tá? Existe a hipótese da fiança ser prestada direto pela autoridade policial, mas isso a gente vai ver lá na frente. Esse tema aqui é um tema bem bacana, que é a internação provisória que a gente acabou de ver. A medida cautelar de internação provisória do acusado só poderá ser deferida se o acusado for praticado se o crime praticado for mediante violência ou grave ameaça, perfeito, desde que os peritos concluam que o acusado seja inimputável ou semi-imputável, perfeito, com risco de reiteração criminosa, perfeito, todos os requisitos aqui. Está certa. Perfeito. Vamos lá. Essa questão aqui também é bem importante, eu vejo que ela tem um potencial muito grande de cair em provas, que é a proibição, a dispensa de manifestação da parte contrária sobre a decretação de prisão, sobre as cautelares, tá? As medidas cautelares têm as diversas da prisão, né, que é aquele artigo ali que a gente viu, que é o 319, tem a prisão preventiva, que é mais conhecida. A prisão preventiva, como a natureza dela já requer uma urgência, ela vai ser deferida, via de regra, sem a oitiva da outra parte, tá? Sem a oitiva do acusado, no caso. Mas nos outros casos em que não houver um risco de urgência, né? Enfim, o juiz ele tem que dar prévia oitiva para o acusado, para ele se manifestar nos autos, né? Então, nesse caso, ele está falando que é proibido o juiz dispensar a manifestação. Não, na realidade, ele pode dispensar coisa que não é proibido e também não é obrigatório. Ele pode dispensar nos casos que for de urgência, tá? Tá no parágrafo 3º, salvo engano, do artigo 282. Vamos ver aqui. Tá errado. Tá errado. Aqui, ó, trouxe. Ressalvados os casos de urgência de perigo e ineficácia da medida cautelar, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para um prazo de 5 dias se manifestar nos autos, tá? Então, via de regra, o juiz tem que dar a intimação e, com exceção nos casos que tiver urgência, né, e o perigo da ineficácia da medida, aí ele pode deferir a medida de prontidão, tá? Sem dar manifestação para as partes. Essa aqui, prova de inscrição da polícia Civil.
As audiências de custódias devem ser feitas em todas as modalidades de prisão, o que alcança também a prisão temporária. Quando a gente vê todas aqui, a gente já tá aquele arrepio pensando que a questão tá errada, mas a questão tá certa, tá? Todas as prisões, todas, tá? Tem que ser feita audiência de custódia, tá? Inclusive nas de alimento. Então, essa questão tá certa, tá? A gente pensa que a audiência de custódia ela só vai ser realizada nos casos de prisão em flagrante, mas não. Em todas as prisões, a audiência de custódia deve ser feita. O objetivo dela é verificar a legalidade da prisão. O procedimento, primeiro, a autoridade policial vai comunicar imediatamente, a comunicação é imediata, isso que está previsto na Constituição, no artigo 5º, tá? A comunicação é imediata, quando você é preso, já comunica à autoridade judiciária. Ele vai encaminhar, no prazo de 24 horas, o auto de prisão em flagrante para o juiz, e depois disso o juiz tem 24 horas, até 24 horas, para realizar o ato da audiência, tá? De custódia. E aí, nisso, ele vai ter que ter um defensor, se ele não tiver, o juiz vai nomear um, e vai ter o Ministério Público também na audiência. Na audiência, o juiz ele pode tomar 3 decisões, tá? A primeira delas é relaxar a prisão quando ela for ilegal, quando ele verificar alguma ilegalidade na prisão, ou seja, violação de domicílio, ver a questão de o crime que ele cometeu na realidade não é um crime, é um fato atípico, enfim. Homologar a prisão em flagrante e conceder a liberdade provisória, caso seja legal, né? Você vai homologar, né? Vai homologar a prisão em flagrante, esse é o primeiro passo, quando ela é legal. Homologando ela, você pode colocar o acusado nesse caso ainda, ele é indiciado, porque o processo não se iniciou ainda, mas você pode colocar ele em liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, aquelas medidas cautelares que a gente tinha visto, monitoração eletrônica, fiança, enfim, o juiz ele pode dar liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares, e homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva. Se o juiz verificar que tem uma necessidade e preenche os requisitos legais para conversão da prisão preventiva e houver pedido expresso do Ministério Público ou da parte, ele pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas lembrando, prisão preventiva tem que ter pedido expresso. O juiz não pode deferir isso de ofício, tá ok? A prisão preventiva em nenhum caso será decretada nos casos que o agente de segurança pública, né, eles pratiquem em legítima defesa, aquelas hipóteses excludentes de licitude, tá? Então, se ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, ou então nas demais hipóteses de excludentes de licitude, ele vai ter ali, o juiz ele não pode deferir a converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ok? Em nenhum caso. Isso aqui parece meio chocante, mas é isso mesmo, tá? A literalidade da lei, isso aí. Vamos lá. Agora entrando no tema de prisão em flagrante. Flagrante ilegal pode ser convertido em prisão preventiva? Não, que a gente acabou de falar ali que na audiência de custódia, quando o flagrante é ilegal, o juiz vai relaxar a prisão. Então essa questão está equivocada. As infrações penais permanentes não admitem a prisão em flagrante. Não. O flagrante do crime permanente é enquanto não cessar a duração dela. Então, se o crime é permanente, ele está em flagrante constante. Tá? Tráfico de drogas é a excelência disso, né? Então, tá claro isso. Vamos para isso aqui. O auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz e, no mesmo dia em que efetuada a prisão, serão comunicados o Ministério Público, a Defensoria, a família, a pessoa indicada pelo flagranteado. O auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz e, no mesmo dia em que efetuada a prisão, serão comunicados os outros. O juiz tem até um prazo de 24 horas ali, tá? Então, em tese estaria errado isso aqui. Flagrante após perseguição do autor é legal, desde que não seja efetuado depois de ter passado 24 horas. Isso aqui é um mito, tá? Que existe, que o flagrante ele dura 24 horas. Isso aqui é um mito, isso aqui não tem disposição legal, nem jurisprudencial, isso aí foi um mito criado, mas isso aqui não tem respaldo legal nenhum. Alternativa C. A pessoa encontrada logo após do fato com os objetos que façam presumir ela ser autora da infração pode ser considerada situação de flagrância. Perfeito. Isso aqui é o que se chama de flagrante presumido, tá? Que no caso ele não perseguiu ela nem nada, mas ela é encontrada depois, né, com os instrumentos do crime, o objeto que faz com que que se presuma que foi ela que tenha praticado o crime. É a letra C que está certa. Espécie de flagrante. Considera-se em flagrante de delito quem, né? Nesse caso aqui, vocês têm as duas primeiras hipóteses aqui
de flagrante próprio, quem está cometendo, ou seja, está ali ainda cometendo o crime, ou quem acaba de cometê-lo, tá? Então você vê ali a pessoa esfaqueando, ela está cometendo o crime, ou quando ela termina de esfaquear, tirou a faca da pessoa, ela acabou de cometer. Isso aqui seria o flagrante próprio, tá? O flagrante típico mesmo. E aí também tem o caso de ser perseguido, né? Aí não tem prazo, aquele prazo de 24 horas aqui não existe em lei, tá? Isso aqui é algo que é falado, mas não existe, tá? Então algumas bancas, inclusive o CESP, cobra esse prazo aqui, mas não existe. Isso aqui, quando a banca trazer, tá errado. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir seu autor da infração. Esse aqui é o flagrante impróprio. Ele é perseguido, tá? Você verifica que ele cometeu e persegue ele, tá? A diferença do flagrante impróprio e do flagrante presumido é bem isso. É que no flagrante presumido, ele é encontrado. Ou seja, ele não é perseguido, mas ele é encontrado com os instrumentos do crime que se faz presumir ele ser um autor da infração. Esse flagrante, assim, na questão flagrante significa queimar, né? Aqui o fogo ele ainda é muito quente, esse flagrante próprio aqui, ele tá queimando mesmo. O flagrante impróprio tá queimando, mas nem tanto, tá assim. Esse aqui também já tá uma chaminha bem pequena. Então, assim, nessa ordem, o flagrante presumido, ele tá ligado com essa parte de que ele é encontrado. Ou seja, não é que ele é perseguido, ele é encontrado. O flagrante forjado, ele é um fato atípico, tá? Porque ele não cometeu crime nenhum. É o caso do policial que coloca drogas dentro do carro para tentar incriminar alguém. O flagrante preparado, esse aqui tem uma súmula do STF, tá? Que falando que não há crime a preparação do flagrante pela polícia. É o caso de um policial que se disfarça ali de usuário para tentar comprar droga, forçando um flagrante. Esse caso aqui também não há crime, tá? É um crime impossível na visão da jurisprudência. O flagrante esperado ele já é lícito e não precisa de autorização judicial. É o caso de tocaia, né? O policial ele tem noção de que está chegando determinado descarregamento de droga, ou então a PRF acontece bastante, ela é acionada ali, né, por alguém, né, uma denúncia anônima falando que alguém vai passar com um carro XYZ que está transportando droga e aborda ele. Esse é um flagrante esperado, ele é lícito, tá? E o flagrante diferido, prorrogado ou controlado, ele também é lícito. Só que, por exemplo, aqui na lei de drogas, ele precisa de autorização judicial. E na lei de organizações criminosas precisa da participação do juiz e do Ministério Público, tá? Esse flagrante diferido é o seguinte: determinada pessoa está cometendo delito e aí para tentar localizar mais pessoas que estejam cometendo esse delito, que geralmente são crimes que estão ligados com participação de mais pessoas, pode o policial ele escolher prorrogar a atuação dele, ou seja, não prender eles em flagrante agora, mas esperar um pouco mais para tentar desenrolar, para tentar achar mais pessoas que participam dessa teia criminosa. Então, nesse caso da lei de drogas, precisa de autorização judicial, tá? Então, basicamente é isso, a aula foi sobre isso. E se precisarem do material aqui, eu vou deixar disponível ali no link da descrição. É isso, pessoal. Um abraço. Se precisarem deixar algum feedback, pode deixar aqui nos comentários. É isso. Valeu. Um abraço.